Quero desejar minha boa noite e desejar a graça e a paz do Senhor Jesus, que Ele esteja no coração de cada um dos que estão aqui nesta noite. Esse domingo é um domingo especial. A Igreja Central de Fortaleza adotou o programa dos Domingos Especiais e nós temos sempre trazido um tema diferente, focando algo que traga benefício à igreja em todos os seus aspectos. E a partir de hoje nós estamos iniciando uma série de domingos especiais que trata sobre saúde. E nós focaremos a saúde em vários aspectos: na saúde física, na saúde emocional, na saúde social, na saúde espiritual. Tudo isso para que você tenha shalom. Shalom é uma palavra hebraica que geralmente é traduzida por paz, mas que também ela tem um significado de saúde integral, de saúde completa, de saúde plena. E esse é o desejo que Deus Ele quer para você e que nós também pretendemos alcançar com a série que nós vamos seguir a partir deste domingo em diante. Bem, e nesse domingo, hoje, o primeiro domingo, nós vamos focar sobre um tema que é de interesse comum a muitas pessoas. Talvez se a gente fosse falar sobre diabetes, uma ou duas pessoas aqui tenham e seja mais interessante para essas duas pessoas. Talvez se a gente fosse falar sobre hipertensão, 3 ou 4 pessoas se enquadrariam num grupo que teriam maior interesse. Mas só que o tema que nós vamos apresentar nesta noite é um tema que alcança muitas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas. Nós vamos falar hoje sobre estresse. Valmara, mas o que é o estresse? O que é o estresse? Como identificá-lo, como tratá-lo e como preveni-lo? Bom, a gente pode dizer que estresse, vou tentar falar aqui numa linguagem bem simples, eu vou traduzir estresse por uma palavra, e essa palavra é tensão. Então o estresse é uma tensão grave, não é uma tensão qualquer, é um estado de tensão grave, muito sério. E quando você está naquele estado de tensão, estresse, preocupação, cobrança, correria, tem que cumprir alvos, metas no trabalho, tem alguma coisa para você fazer, alcançar, aquelas cobranças, aquela tensão, o seu sistema nervoso, a sua mente, ela fica altamente tensa. É por isso que um dos sintomas do estresse é dor de cabeça, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Quando a sua mente está altamente tensa, o seu sistema nervoso, ele libera sinais, e esses sinais vão alcançar uma glândula que está acima dos nossos rins. É por isso que essa glândula é chamada de glândula suprarrenal. E essa glândula vai lançar no seu sangue um hormônio chamado adrenalina. Quantos aqui já ouviram falar na adrenalina? Muito bem, a maioria já ouviu falar na adrenalina. Acontece que a adrenalina é um hormônio que ela atua preferencialmente em uma parte do nosso corpo. Você imagina que parte do nosso corpo é? Alguém tem uma ideia? Uma sugestão? Na cabeça? No sistema nervoso? Mais alguém tem uma sugestão? Outra parte do nosso corpo onde a adrenalina ela trabalha preferencialmente? Coração. Mais alguma sugestão? Mais alguma parte do corpo? Mais algum órgão? Fígado. Irmã Donirã está dizendo que afeta todo o corpo. Tá certo, viu, irmã Donirã? Pessoal, olha, irmãos, interessante. A adrenalina, ela afeta preferencialmente os nossos músculos. Por que os músculos, Valmara? Porque a adrenalina é um hormônio que está associado com uma situação de tensão, de fuga, de reação, de defesa. É como se a pessoa estivesse diante de uma ameaça, vem a tensão, a adrenalina é liberada e ela atua preferencialmente nos músculos para quê? Para você fugir, para você reagir, para você se defender. Mas o que é que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas trabalham muito,
As pessoas se sentem muito preocupadas, é muita cobrança, é tempo para poder cumprir alvo, para cumprir meta, para cumprir objetivos. As pessoas têm muita informação, é muita a informação que as pessoas estão absorvendo, e a mente da pessoa fica altamente naquele estado de tensão, todo tempo acelerada, todo tempo pensando, todo tempo acelerado. E a adrenalina, a adrenalina sendo jogada dentro do seu corpo, a adrenalina sendo jogada. Em contrapartida, a gente não se exercita, não faz atividade física, somos sedentários, e essa adrenalina ela começa a se concentrar no seu corpo, e o seu corpo ele vai ficar intoxicado, e aí você passa a sofrer de estresse. E o estresse ele se manifesta através de sintomas comportamentais e orgânicos. Que sintomas são esses? Dor de cabeça, excesso de adrenalina no corpo vai atingir o seu sistema nervoso central, dor de cabeça, irritação, mau humor, aumenta a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. Você já ouviu alguém dizer, eu tenho gastrite, mas é nervosa? O que é a gastrite nervosa? A gastrite ela é gerada exatamente devido a esse estresse, esse estado de tensão. Preocupação, atenção, a pessoa nervosa não consegue gerenciar suas emoções e libera adrenalina, e a adrenalina ela atua naqueles órgãos mais frágeis do nosso corpo, de acordo com a sensibilidade pessoal de cada pessoa. Para algumas pessoas o órgão mais frágil é o estômago, e ela tem o quê? Gastrite. A adrenalina vai lá, estimula a produção de ácido, e o excesso de ácido faz com que irrite a parede do estômago, ela sente o quê? Gastrite. Em alguns casos pode se tornar tão sério que pode evoluir para uma úlcera e até mesmo para um caso de CA, de câncer. Excesso de adrenalina no corpo também aumenta a pressão arterial. Quando meu pai faleceu, a minha mãe ela entrou no estado de tensão muito forte. Estresse, a adrenalina no corpo subiu a 1000. A pressão dela subiu a 22/16. Lá para cima. O que foi isso? Efeito do estresse, do estado de tensão. Outros problemas, sintomas que também o estresse ele pode desencadear na pessoa. Para algumas pessoas, a reação do estresse é isso aqui, as mãos trêmulas. Não, Valmar, isso aí é mal de Parkinson. Não, não é mal de Parkinson. Pessoas altamente estressadas, pode também acontecer isso aqui com elas. Pois não? Sim, uma coisa interessante também, quando a pessoa está muito estressada, nervosa, ela tenta compensar ou comendo muito, ou bebendo, ou então fumando. No caso da nossa amiga, qual é o seu nome? Ireide. Você compensa esse estado, Ireide, fumando, através de cigarro. Muito bem. Então, ansiedade também. Pode ser, mas aí, Ireide, não se preocupe que aqui você vai aprender dicas maravilhosas para controlar o seu estresse e também para vencer o hábito do cigarro, viu? Pode ter certeza disso. Então acompanhe os nossos programas, tá ok? E, queridos, creiam, isso daqui, aconteceu comigo. Trabalho, estresse, pressão. O início da semana começou a cobrança, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e a pressão e a cobrança, e eu correndo, e não sabia gerenciar a emoção, parada, sedentária, não fazia atividade. Quando chegou no 5º dia da semana, aconteceu isso comigo que nunca havia acontecido. Eu comecei a me tremer, eu disse, meu Deus, o que é isso? Estresse. Olha o que é que o estresse não faz dentro do corpo da gente. Agora, o pior sintoma que eu tive do estresse é esse que eu vou contar para vocês. Vocês querem saber mesmo? Quantos aqui querem saber? Eu vou contar. Mas antes de eu contar, nós vamos fazer um estudo de caso.
Esse estudo de caso está dentro da Bíblia. O termo estudo de caso, ele é muito usado na medicina. Os estudantes de medicina vão para os hospitais, suas residências, seus estágios, pegam um paciente e dizem, vamos agora fazer um estudo de caso. Pega as doenças daquele paciente e vão fazer o estudo das doenças daquele paciente. E é o que nós vamos fazer agora, tá ok? Vamos fazer um estudo de caso em grupo. Nós vamos nos dividir em grupos. Nós vamos estudar esse paciente, que a história dele está registrada na Bíblia. Nós vamos ver quais foram os sintomas que ele teve, do problema que a gente está estudando esta noite, o estresse, que pode ser o seu problema, e quais foram as soluções que esse paciente buscou e encontrou para resolver o seu problema de estresse. Depois eu retorno para continuar a história. Bem, eu acredito que o estudo que vocês fizeram em grupo deve ter sido bem produtivo. Tiveram a oportunidade de estudar sobre a história de Jó, o caso dele, que sofreu um estado de tensão tremenda, porque ele sofreu várias perdas, e essas perdas teve repercussão em seu estado emocional e também físico, no seu corpo, né? E então vocês também viram que, mediante essas reações, esses sintomas que Jó teve, ele também encontrou soluções para vencer o seu estresse. Ele buscou a Deus, pediu a Deus sabedoria, compreensão, o que ele deveria fazer, entendeu que Deus ele era poderoso para curar, para contornar situações difíceis da sua vida. E ele recorreu a Deus em oração, colocou todos os seus problemas, todas as suas situações difíceis que estavam gerando estresse sobre ele nas mãos de Deus em oração. E nós vimos que ao final da história de Jó foi extraordinário. Deus ele curou ele do seu estresse, contornou a situação difícil em que ele se encontrava. E aquilo que Deus fez por Jó, também pode fazer por mim, por você. E voltando, o sintoma que faltou eu falar para vocês, que eu sofri do estresse. Certo dia, eu me levantei e eu não senti o meu lado direito do rosto. Eu tive uma hemiparesia facial. Eu ficava mordendo os meus lábios com os dentes, eu não sentia os meus lábios, dormente. Se você estivesse na minha situação, o que é que você faria? Procurar um médico. Eu fui procurar um médico. Quando eu cheguei no consultório, o médico olhou para mim e disse: "Você está estressada?" Eu fiquei a fazer um exame na minha consciência, estressada. Eu já sabia o motivo: trabalho. E ele disse: "Eu vou passar isso aqui para você." E me entregou o receituário, e quando eu olhei o nome desse remédio aqui, eu fiquei pensando: nossa, esse remédio, Valeriane. Você já ouviu falar? Valeriane. O que é o Valeriane? É o quê? Um calmante. Como eu estava na dúvida, eu fui na farmácia. Eu disse: "Olha, esse remédio aqui é para quê mesmo?" Ele disse: "Ah, um calmante natural, fitoterápico." E quando eu tive a confirmação, um calmante, eu conversei seriamente com Deus. Eu disse: "Senhor, eu aqui nessa situação, eu orei a Deus. E naquele momento, a minha oração foi a oração que Jó fez, foi um pedido que também Jó fez a Deus. E eu quero ler com você na Bíblia esse pedido que Jó fez a Deus. Jó, capítulo 6, verso 24. Olha só o que foi que Jó pediu a Deus, diante daquele estado de estresse, de tensão. Jó, capítulo 6, verso 24.
ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Naquele momento eu conversei seriamente com Deus, perguntei: Senhor, onde é que eu estou errando? O que está acontecendo comigo? E Deus, Ele respondeu para mim e me disse: olha, minha amada, você recebeu esse cartãozinho no início, na recepção? Deus disse para mim: ó, minha amada, eu desejo que te vá bem todas as coisas e que tu tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Você cuida da sua saúde espiritual, ora, lê a Bíblia, participa das programações na igreja, ajuda, testemunha, mas você não está cuidando da sua vida física e emocional. Minha filha, sabe o que é que você está precisando? Você está precisando, disso daqui. Você está precisando ter temperança. Você precisa ter equilíbrio na sua vida. Seja uma pessoa equilibrada, organize a sua vida, não precisa se acabar, se desgastar no trabalho, na correria, no seu dia a dia. Você precisa, cuidar da sua alimentação. Você precisa evitar aquilo que está trazendo doença e prejuízo para a sua saúde, para o seu corpo. Você precisa fazer uso dos benefícios da luz solar. Você precisa beber mais água. Você precisa hidratar o seu corpo. Você precisa praticar mais exercício físico. Você está muito sedentária. Se movimente, se mexa. Você precisa repousar mais. Você está trabalhando muito. Descanse. Você precisa respirar melhor. Você precisa, acima de tudo, confiar em mim. Coloque em prática na sua vida esses 8 remédios e você vai ficar curada. E assim foi. E assim, para a glória do Senhor, me curei da minha paresia facial sem precisar usar remédio. E esse mesmo benefício, essa mesma bênção que Deus trouxe para a minha vida, Ele também pode trazer para você. Você deseja se curar? Das suas curas, você deseja se curar dos seus males físicos, emocionais, espirituais, sociais, comportamentais? Está aqui a solução para a sua vida. Agora é só ir e colocar em prática. Mas para a gente colocar em prática, a gente precisa pedir a Deus uma renovação espiritual. A gente precisa pedir para que Deus nos ajude a mudar os nossos hábitos. Fazer essa oração de Jó: Senhor, me ensina. Me ensina no que é que eu estou errando. Me ensina no que é que eu estou falhando. E eu vou me calar. Você sabia que se calar diante de Deus requer de nós um estado de humildade, reconhecimento das minhas falhas, dos meus erros? Senhor, me ensine. Eu vou me calar e me dê a entender no que é que eu tenho errado. Essa deve ser a nossa oração, o nosso pedido a Deus. E quando nós formos sinceros e humildes no nosso pedido, na nossa oração a Deus, as coisas vão acontecer. Deus, Ele vai mudar a nossa sorte, assim como Ele mudou a sorte de Jó.